E a última emenda é um tema que talvez seja até mais de processo civil do que de constitucional, mas também tratamos assim, tangenciamos, né, no direito constitucional. E uma emenda bem recente de um tema muito importante, então eu achei bom trazer aqui na nossa live, que é o seguinte, é a emenda da relevância do recurso especial. Essa emenda, número 125, que é a última emenda de 2022 até agora, eu achei até que ela fosse ser promulgada com o número de 123, só que tinha outras duas emendas na frente dela para ser promulgadas também. Então ela foi promulgada como 125. Bem, o que aconteceu? Essa emenda, ela trouxe um novo requisito de admissibilidade do recurso especial para o STJ. Esse requisito de admissibilidade é o requisito da relevância das questões de direito infraconstitucional federal. O STJ ele se debruça basicamente sobre questões infraconstitucionais federais e agora quem recorre ao STJ por meio de recurso especial tem que demonstrar a relevância dessas questões. É muito semelhante ao requisito da repercussão geral do recurso extraordinário para o STF, que foi incluído na Constituição pela emenda 45. O objetivo é basicamente restringir o número de recursos especiais que chegam ao STJ. Assim como a criação da repercussão geral teve esse objetivo, restringir o acesso ao STF pelo recurso extraordinário. Tá? E assim como ocorre na repercussão geral do recurso extraordinário, existe uma presunção relativa de relevância nas questões tratadas no recurso especial. Por quê? Porque essa norma, essa emenda 125, estabeleceu que a relevância só pode ser recusada pelo STJ, mais precisamente pelo órgão competente do STJ, que pode ser um órgão fracionário ou não, por 2/3 dos votos dos seus membros. Da mesma forma, a repercussão geral no recurso extraordinário só pode ser rejeitada pelo STF por 2/3 dos membros do STF. Então também existe uma presunção relativa de repercussão geral nas questões constitucionais no recurso extraordinário. Porque para ser recusada tem que ter pelo menos 2/3 dos membros do órgão que vai julgar. Tá? Só que no STF tem que ter 2/3 dos membros do STF. No STJ tem que ter 2/3 dos membros do órgão competente para julgar aquele recurso extraordinário, que pode ser simplesmente uma turma. Tá? Além disso, essa emenda estabeleceu alguns casos em que existe uma presunção absoluta de relevância da questão tratada no recurso especial. Trouxe um rol lá e permitiu que novas hipóteses de presunção absoluta de relevância fossem previstas em lei. Tá? Bem, é isso. Vamos dar uma olhadinha em como que ficou previsto isso nessa emenda 125. Olha só, vamos lá. Está na tela aí. Essa aqui é a emenda da idade. Pronto. Essa aqui é a emenda do requisito da relevância no recurso especial. Bem, essa emenda incluiu o parágrafo 2º no artigo 105 da Constituição, tá? Que é o artigo que trata das competências do STJ. E olha só a redação desse parágrafo. No recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, nos termos da lei. Quando ele fala nos termos da lei, o que ele mostra para a gente? Que, pelo menos em tese, isso aqui é uma norma de eficácia o quê? Limitada. Precisa de regulamentação. Tá? Assim como a repercussão geral, quando foi prevista para o recurso extraordinário, também previa isso, nos termos da lei. E ela foi regulamentada lá em 2006, né, ainda era o antigo CPC, e o STF, inclusive, só passou a exigir a demonstração de repercussão geral depois que ela já tinha sido regulamentada no seu regimento interno, o que mostra que realmente se tratava de uma norma de eficácia limitada. E aqui o modelo do requisito da relevância no recurso especial segue o mesmo padrão. Tá? Então, temos que ver como que o STJ vai tratar isso aqui, mas eu imagino que ele vai dizer que depende de regulamentação. Mas vamos aguardar. Pode ser até que ele aplique, por analogia, a regulamentação da repercussão geral. Né? Vamos ver. O recorrente deve demonstrar, nos termos da lei, a fim de que a admissão do recurso seja examinada pelo tribunal, então é um requisito de admissibilidade do RESP, tá? O qual somente pode dele não conhecer com base nesse motivo pela manifestação de 2/3 dos membros dos órgãos competentes para o julgamento.
Tá? Então, no recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional do caso nos termos da lei, a fim de que a admissão do recurso seja examinada pelo tribunal, que somente pode dele não conhecer com base nesse motivo, pela manifestação de 2/3 dos membros do órgão competente para o julgamento. Seguindo, o parágrafo 3º do artigo 105 da Constituição, também incluído pela emenda 125. Isso aqui são os casos de... Olha só, são os casos só um minutinho. Me enrolei aqui. Tá, mas vamos lá. Esses são os casos em que há uma presunção absoluta de relevância. Porque a Constituição já diz, haverá relevância. Haverá relevância de que trata o parágrafo 2º nos seguintes casos. Aí fala, quando for ação penal, quando for ação de improbidade administrativa, quando se tratar de ação cujo valor da causa ultrapasse 500 salários mínimos, né, então um valor vultoso, ações que possam gerar inelegibilidade, hipóteses em que o acórdão recorrido contrariar a jurisprudência dominante do STJ, tá? E outras hipóteses previstas em lei. Então, é um rol extenso, né, de casos em que há uma presunção absoluta de relevância. E ainda permite que a lei amplie essa lista. Mas está aí. E, para finalizar, o artigo 2º da emenda 125. O que ele falou? Ele falou o seguinte, a exigência da relevância, a exigência de demonstração da relevância, só se aplica para recursos especiais interpostos a partir da entrada em vigor dessa emenda, a partir da entrada em vigor da emenda 125. Tá? Inclusive, para fins de adequar o recurso especial àquela hipótese em que há uma presunção absoluta, porque a causa ultrapassa 500 salários mínimos, a parte interessada pode o quê? Atualizar o valor da causa. Tá? Para falar, opa, essa causa aqui tem mais de 500 salários mínimos. Ela tem relevância prevista, presumida de forma absoluta pela Constituição Federal. Olha só. Olha só o que fala aí. Artigo 2º da emenda 125. A relevância de que trata o parágrafo 2º do artigo 105 da Constituição será exigida nos recursos especiais interpostos após a entrada em vigor desta emenda constitucional, ocasião em que a parte poderá atualizar o valor da causa para os fins de que trata o inciso 3 do parágrafo 3º do referido artigo. Então é isso. Para os recursos especiais, a partir de agora tem que demonstrar relevância nos termos da lei. Lembram que o parágrafo 2º fala nos termos da lei. Então, a princípio, é uma norma de eficácia limitada. Vamos ver como é que o STJ vai tratar o tema, se ele já vai exigir a demonstração da relevância antes mesmo de haver uma norma infraconstitucional regulamentando esse requisito, ou se ele vai aguardar. Né? Se ele for seguir os passos do STF em relação à exigência de repercussão geral, ele vai aguardar a regulamentação, porque foi isso que o STF fez. Inclusive, ele aguardou a regulamentação no próprio regimento interno dele. Então, galera, a gente encerrou aqui. A gente viu bastante coisa, certo? Espero que vocês tenham gostado. Valeu aí e até a próxima.